Olá, amigos. Vamos ao estudo da lição número 3, a parte de quinta-feira, falando sobre a geração de Jesus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão do apóstolo Paulo, escrita aos Hebreus, tem dado assim margem para muita discussão teológica. Jesus foi criado ou Jesus ele é eterno? Por que Deus utilizou a expressão eu hoje te gerei? Muito bem, vamos então ao estudo, sabendo que Jesus, ele é Deus, ele é o nosso Criador, como nós estudamos ontem, e também com isto nós podemos dizer que podemos refutar algumas situações que as pessoas querem forçar, assim, a interpretação bíblica no sentido de, assim, amparar algumas doutrinas que dizem que Jesus foi criado. Jesus foi, assim, é um anjo especial, que Jesus foi criado por causa dessa expressão, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E, na verdade, existe uma história por trás dessa expressão divina, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Está no Salmo capítulo 2, verso 7. Quando Davi se sentiu ameaçado por Absalão, que queria tomar o trono, assim à força, e disseram para Davi, olha, Absalão está na cidade com um grupo de sacerdotes e estão proclamando que Absalão é o novo rei. E então estão dizendo que Absalão quer matar o Senhor. Então, nesse momento, Davi clamou a Deus, porque inimigos queriam tirar-lhe a vida e tomar o trono. Foi aí então que Deus utilizou a expressão, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Na verdade, essa expressão divina não significa geração, mas significa posse. É uma ideia grego-romana que justamente a expressão de que um rei empossava alguém, ele adotava essa pessoa como filho e isso dava legitimidade ao governo daquela pessoa. Os imperadores, quando queriam colocar, por exemplo, um duque numa província ou um governador numa província, e geralmente quando a pessoa não era filho legítimo do rei, então o rei adotava esta pessoa e colocava naquele cargo. Isso dava assim legitimidade à posse daquela pessoa e ele então governava com o apoio total do rei, do imperador. Por isso que essa expressão, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, tem fundamento em Salmo 2, verso 7, quando Davi então clamou a Deus por causa da perseguição que ele estava sofrendo. Tá? Quando Ricardo I, que foi empossado pelo rei Henrique II na Inglaterra, ele era o terceiro filho, e era assim o filho que os outros irmãos não gostavam. Mas para que Ricardo I se tornasse um rei assim legítimo, foi preciso que o imperador Henrique II fizesse essa posse como se fosse o filho favorito dele. E dessa forma, Ricardo I, depois chamado Ricardo Coração de Leão, por causa da sua grande bravura, ele derrotou, por exemplo, Felipe II da França, ele derrotou os turcos otomanos, ele derrotou os muçulmanos, ele ampliou o Império Inglês até na África e na Austrália e em outras partes do mundo. Foi um rei, assim, de uma capacidade, assim, estratégica muito grande. Por isso, ele tinha a autoridade do rei Henrique II, se tornou um rei de posse. Logicamente que isso tornou assim o governo dele muito mais eficaz. A pergunta de número 7 diz assim, como o apóstolo Paulo aplicou a promessa feita ao rei Davi, de que assim, o rei Davi teria um sucessor para sempre, como essa profecia pode ser aplicada ao Senhor Jesus Cristo. Vamos aos textos. Hebreus 1, verso 5, diz assim, Paulo escrevendo aos Hebreus, porque a qual dos anjos Deus disse, tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Expressão do apóstolo Paulo dizendo que Deus não falou para nenhum anjo, eu hoje te gerei, tu és o meu filho. Ele falou para Jesus Cristo. Segundo Samuel 7, de 12 a 14, quando o governo do rei Davi foi confirmado, o profeta Samuel disse para ele o seguinte, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Este rei que virá no teu lugar, edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre.
eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoite dos filhos dos homens. Perceba que, nessa expressão, Deus está falando de um rei que iria construir a casa, mas que seria filho dele para sempre. Logicamente que Davi imaginava que fosse Salomão, mas isso se estendeu de forma projetada para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que seria da descendência de Davi. Segundo, Salmo 2, verso 7, proclamarei o decreto do Senhor que me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Lucas 1, 31 e 32, quando o anjo falou a Maria, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, para a pergunta, como a promessa feita a Davi, de que ele teria um sucessor para sempre no trono, pode ser aplicado ou pôde ser aplicado ao Senhor Jesus? Resposta: Deus prometeu ao rei Davi um descendente que exaltaria o seu nome e que governaria as nações para sempre. Esse filho foi Jesus, que Deus adotou como seu filho especial e o confirmou, e assim confirmou o seu reinado, apesar da oposição que ele sofreu das pessoas ao seu redor. Então, mesmo que a profecia bíblica dissesse ou referenciasse assim detalhes humanos, como construir uma casa, os detalhes espirituais são muito maiores, como, por exemplo, governar as nações para sempre, assentar-se-ia no trono para sempre. Logicamente, depois da invasão romana, Israel perdeu ali a sua capacidade de nação, e logicamente que o trono não foi mais assim assumido por um descendente de Davi. Então Jesus se tornou assim a aplicação universal e espiritual da profecia feita ao rei Davi. Jesus veio da linhagem de Davi e assentar-se-ia no trono para sempre, governando as nações, como já vimos. Deus exaltou Jesus como filho, e então essa expressão exaltou como filho significa não geração de Jesus, não a criação de Jesus, mas a posse de Jesus como reino eterno sentado no trono à direita de Deus. A expressão do apóstolo Paulo aos Hebreus era uma mensagem de confirmação do início da posse de Jesus no trono do céu e não da existência de Cristo, porque Cristo sempre foi eterno. Como Davi, Jesus sofreu a perseguição das pessoas no seu tempo, e por isso Deus teve que confirmar a sua pessoa, confirmar o seu reinado e não gerá-lo. O contexto é de apoio da posse de Jesus no céu como rei e depois como sumo sacerdote. Existe então, nesse ponto, uma grande diferença na compreensão. Deus não está dizendo que gerou Jesus, Deus está dizendo que confirmou Jesus, aquela ideia grego-romana, quando um rei queria confirmar uma pessoa na governança de qualquer nação ou província, ele adotava a pessoa como filho. E isso significava que mesmo que não fosse gerado por aquele rei, dava legitimidade ao governo daquela pessoa. Aconteceu com Jesus quando ele, depois da ressurreição, subiu ao céu, foi recebido no céu, como diz o Salmo 24, abriu as portais eternas, as vossas portas. Quem é esse que vem vindo? Esse é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Esse Rei da Glória é Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, subiu ao céu. Está no Salmo 24. Então, nesse momento que Jesus subiu ao céu, ele foi recebido e aclamado como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Deus então diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Na verdade, tu és o meu filho, eu estou te considerando como o Rei do Universo, assenta-te à minha direita. Então, é uma expressão de posse, não é uma expressão de geração. Jesus sempre foi eterno, no começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus já tem uma existência eterna. Ele não foi gerado como pessoa, como Deus. Ele já é eterno. A existência dele não pode ser questionada. Por isso, Deus permitiu que o apóstolo Paulo escrevesse isso aos hebreus, para que os hebreus tivessem toda a confiança de que aquele em quem eles estavam seguindo era poderoso o suficiente para oferecer
proteção e descanso e solidificar a fé que eles possuíam no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Ellen White, escrevendo no livro Medicina e Salvação, na página 92, ela disse o seguinte: com Jesus Cristo, com Ele, não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Como diz Hebreus 13, verso meia dúzia. É infinito, Jesus Cristo é onipotente, Jesus Cristo é onipresente. Nenhuma palavra nossa pode descrever a sua grandeza e a sua majestade, porque Ele é o próprio Deus. Não há o que questionar. Mesmo que as pessoas peguem textos bíblicos querendo dizer Jesus Cristo foi gerado, a intenção de diminuir assim a autoridade de Jesus é porque em suas doutrinas dessas igrejas que querem diminuir assim a característica divina de Jesus, é para colocar no lugar de Jesus alguma outra divindade ou algum outro tipo de santo que possa superar a pessoa de Jesus. Mas Jesus é eterno, inquestionavelmente Jesus é eterno e é o Criador. Quando alguém me pergunta sobre como eu posso estar seguro de quem é o Senhor Jesus Cristo, eu conto a história do garoto que estava empinando uma pipa. E passou um homem, viu o menino empinando a pipa, e a pipa subiu muito até chegar numa altura que era quase assim impossível da pessoa olhar assim de forma corriqueira. Era preciso fixar bem a vista. E chegou um momento que a pipa desapareceu assim no meio de certas nuvens. E o homem viu aquele menino empinando aquela pipa e desbicando a pipa. Ele pensou, onde está a pipa do menino? E olhou e não viu, não enxergou. Ele se aproximou e disse, menino, você está empinando o quê? Estou empinando uma pipa. Mas onde está a pipa? Ele disse, está lá em cima, no céu. Mas como é que você sabe que a pipa está lá? E o menino disse, é porque de vez em quando eu sinto um puxão na linha. Então eu sei que a pipa está lá em cima. Podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que está acima de nós. E de vez em quando nós sentimos um puxão em nosso coração. É a presença do Espírito Santo, assim, dando aquela cutucada espiritual para que nós possamos despertar, acordar e termos a certeza de que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está pronto a defender os seus filhos, como o apóstolo Paulo bem mencionou aos hebreus, para que eles pudessem aumentar a confiança em Jesus Cristo. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, na página 70, ela escreveu o seguinte: a vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver um êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante e serena confiança. Vossa esperança não está em vós mesmos, está em Cristo. Vossa fraqueza se acha unida à sua força. Vossa ignorância está unida à sabedoria de Cristo. E vossa fragilidade está amparada pelo seu poder. Isso traz toda a confiança para o cristão, para o ser humano, se apegar a Jesus no meio das lutas que a pessoa enfrenta nesta vida. Que Deus abençoe você. Jesus Cristo seja assim o nosso Rei, empossado em nosso coração, com legitimidade pelo Senhor nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor colocou Jesus como o grande Rei do universo. O Senhor deu posse a Ele. E isso nos tornou um legítimo governante do universo. Nós queremos trazê-lo para a nossa vida. Agradecemos por essa bênção, em nome do Senhor Jesus, a quem nós louvamos. Amém. Obrigado pela atenção. Quinta-feira, dia 13, a geração de Jesus. Jesus foi gerado ou Jesus é eterno? É claro, a resposta está na Bíblia, Jesus é eterno. E a expressão, eu hoje te gerei, não é uma expressão que indica criação, mas é uma expressão que indica posse. A posse de Jesus como o Rei do universo, dada por Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tenha uma ótima quinta-feira.